Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, bem-vindos então ao oitavo webinar do programa Protege o Teu Campus. Este programa tem como objetivo informar e sensibilizar a comunidade académica de ensino superior na área de cibersegurança para os riscos e as boas práticas na utilização da informação e dos dispositivos e sistemas de acesso. É uma iniciativa que se insere no kit de sensibilização em cibersegurança da MetaRede. Este kit de sensibilização é da autoria, do INSIB, de Espanha, e foi adotado pela MetaRede para o ensino superior e traduzido para português pela MetaRede de Portugal. Que, num esforço colaborativo das várias instituições que pertencem a esta rede, o está a tentar dinamizar e fazer chegar a todo o ensino superior. O programa conta com o apoio do Centro Nacional de Cibersegurança e do CERT-RCTS e também da FCCM. O webinar de hoje é já o oitavo, portanto temos vindo a desenvolver o programa ao longo de 8 meses e é relativo, vai se dedicar ao tema Bring Your Own Device e os dispositivos móveis. A ideia é que as instituições também promovam ações internas, mas hoje estamos então a realizar o webinar, que será o oitavo então dos 9 módulos, hoje temos como orador o Jorge Pinto, a quem dou desde já as boas-vindas. O Jorge Pinto é um apaixonado por computadores, internet e segurança há mais de 30 anos. É licenciado em Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e a sua carreira profissional foi sempre centrada no tema da segurança da informação, onde trabalha, aliás, desde 99, tendo passado durante este período todo por diversas funções. Destaco aqui o facto de ele ser atualmente o presidente da P2SI, que é a Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação, e ser membro fundador desta mesma associação, que em conjunto com os outros associados desenvolve várias iniciativas de sensibilização da sociedade para os temas da segurança da informação, privacidade e cibersegurança. Portanto, é com certeza a pessoa indicada para nos falar hoje deste tema. O tema, como vos disse então, é Bring Your Own Device e dispositivos móveis. A sessão deverá durar cerca de 1 hora. Podem colocar dúvidas em perguntas e respostas. Elas são respondidas à partida no final pelos vários oradores. Este tema é particularmente importante nos dias de hoje porque é difícil, para não dizer que é quase impossível, nós não utilizarmos os nossos dispositivos móveis para aceder a serviços, aos mais variados serviços e tecnologias de informação e comunicação e, em particular, para aceder aos nossos dados pessoais e também, não raras vezes, a informação empresarial e institucional. É mais cómodo, já estamos habituados, não temos de usar mais dispositivos de acesso, mas, se calhar a pergunta é, corremos algum risco? Estes dispositivos são seguros? Haverá com certeza algumas práticas que talvez tenhamos que ter em atenção e em conta. É evidente que há responsabilidades das instituições na definição das políticas, mas a nós, cada um de nós, como donos dos nossos dispositivos, e não podemos esquecer que somos de facto donos deles, cabem-nos algumas responsabilidades e devemos estar preparados para os proteger e, no caso de algum incidente, perceber como é que devemos atuar, isto sem entrarmos em pânico. Como já referi, estas sessões que estamos vindo a realizar no lançamento dos cursos têm como objetivo desmistificar e dar de alguma forma instrumentos a toda a comunidade para que esta esteja preparada e consciente de como se pode proteger melhor neste mundo mais digital. E estes webinars têm como intenção primeira trazer uma visão diferente e complementar ao curso que já está disponível na NAU, o oitavo curso já está disponível na NAU, e é essa a razão de convidarmos oradores externos. Mas pronto, para não nos alongarmos mais, gostava de pedir então ao engenheiro Jorge Pinto para abordar o tema e com a sua vasta experiência com certeza nos trará uma excelente sessão. Jorge, obrigado antes de mais por teres aceito o convite, é uma honra ter-te connosco, o palco é teu, força. Obrigado, Ricardo, e antes de mais, muito obrigado pelo convite que foi feito à P2SI para participar também nestas sessões. Portanto, sensibilização é aquilo que nós fazemos e é aquilo para o qual nós trabalhamos.
Portanto, como o Ricardo disse, eu já trabalho nesta área há algum tempo. Não sei se serei a melhor pessoa para falar de Bring Your Own Device, mas pelo menos o meu objetivo nestas sessões é sempre, ainda há pouco estávamos a comentar isso, é sempre deixar-vos um pouco mais desconfortáveis do que quando entraram na sessão. Eu vou partilhar então a apresentação. Peço então só que me confirmem que estão a vê-la. Sim, sim, Jorge. Ok, Obrigado. excelente. Portanto, o convite para falar sobre o tema do Bring Your Own Device, portanto, tragam o vosso dispositivo. Imagino que alguns de vocês estejam a ver este webinar num dispositivo vosso, outros estão a ver o webinar num dispositivo, por exemplo, da organização. E, portanto, na realidade, nós acabamos por tratar todos estes dispositivos praticamente da mesma forma, na sua utilização diária, na forma como nos relacionamos com eles e, na verdade, enfim, nós em 2022, depois destes 2 anos de pandemia, estamos claramente mais habituados também a trabalhar com os nossos dispositivos, a utilizar os nossos dispositivos no acesso às informações de trabalho. No caso dos alunos, enfim, isso então ainda é mais claro, porque as aulas passaram todas para um formato online e, portanto, as universidades não estiveram a disponibilizar portáteis, pelo menos salvo alguns casos honrosos, não estiveram a disponibilizar, nem as escolas, portáteis aos seus alunos e, portanto, estes viram-se obrigados a utilizar os seus próprios dispositivos. Obviamente num contexto um pouco mais controlado, mas independentemente disso, enfim, eram os nossos dispositivos que estavam a ser utilizados e, portanto, hoje também vamos falar um pouco sobre a segurança da informação na utilização dos nossos dispositivos para acesso à informação empresarial, informação da universidade, enfim, principalmente em contexto de trabalho e em contexto de estudo. Portanto, só para apresentar um pouco a AP2ESI, portanto, a AP2ESI é a Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação. Nós estamos a comemorar este ano o nosso 10º aniversário, portanto já são 10 anos, uma década, a trabalhar na sensibilização da sociedade para estes temas. Esta sensibilização ocorre de várias formas, com várias iniciativas, desde, por exemplo, participação nestes webinars, participação como oradores convidados em alguns eventos. Temos também o Prémio de Mérito AP2ESI, que é organizado, vai agora na sua 6ª edição, e que visa premiar o esforço de recém-mestres com temas relacionados com a segurança da informação, cibersegurança, auditoria, enfim, em todas as áreas do conhecimento, portanto, desde as engenharias até às relações internacionais e economia e gestão. A cibersegurança é uma área que hoje em dia cruza com imensas áreas do conhecimento e, portanto, nós também tentamos, de alguma forma, promover a investigação, enfim, promover o trabalho feito pelos estudantes nesta área. Temos também um evento mensal, a Confraria de Segurança, em que convidamos oradores a virem apresentar alguns temas. À descrição, temas, enfim, variadíssimos e, por vezes, ideias novas, algo que queiram partilhar com a comunidade de segurança e, portanto, temos tido uma diversificação de temas bastante elevada. O último, por exemplo, convidámos empreendedores na área da cibersegurança para virem falar sobre as suas experiências em empreendedorismo em Portugal, nestas áreas. Temos a conferência também, Besides Lisbon. Este ano vamos voltar, portanto, há 2 anos que não acontece. Vamos voltar, portanto, em novembro, nos dias 10 e 11 de novembro, contem connosco em Lisboa, portanto vai ser um regresso bastante esperado, pelo menos da nossa parte, e vamos finalmente, enfim, começar também a ver e a rever velhos amigos
destas andanças. Podem nos seguir nas redes sociais, podem participar nas nossas iniciativas, temos iniciativas abertas ao público também, e portanto estejam à vontade para nos seguir e participar e colocar questões. O nosso endereço de e-mail está disponível para todos. Neste tema, Bring Your Own Device, este é um tema que cada vez mais, com a massificação de produtos, com a massificação de dispositivos, tem vindo a ganhar predominância. E, portanto, é interessante, enfim, o acrónimo, vocês sabem, quer dizer Bring Your Own Device, e representa uma prática em que as organizações permitem que os seus utilizadores tragam os seus próprios dispositivos e interajam com os sistemas da organização na sua prática laboral, na sua prática, no caso, por exemplo, das universidades, na sua prática estudantil. Portanto, existe aqui uma mescla e como é que eu ia dizer, uma passagem de um perímetro de segurança muito bem definido, muito bem organizado, muito bem protegido, para algo mais maleável, para algo que acaba por ser não controlado pela organização, não totalmente controlado pela organização, mas que conta também com, enfim, num modelo, como o Ricardo estava a dizer há pouco, um modelo de responsabilidade partilhada. E, portanto, é interessante também perceber enfim, algumas das razões que nos levam a pensar, ou que levam as organizações a pensar, em optar por este modelo. E, portanto, logo à cabeça, a principal vantagem são os custos para a organização, portanto, não têm que estar a fornecer sistemas informáticos aos seus colaboradores, smartphones, computadores, enfim, tablets, toda uma panóplia de equipamentos que podem ser utilizados para aceder à informação, para trabalhar com esta, e a organização não tem que os fornecer. Adicionalmente, também não tem que os gerir, porque, enfim, o custo não termina na aquisição do equipamento, antes pelo contrário, o custo começa praticamente na aquisição do equipamento, com a implementação de todas as plataformas necessárias para gerir de forma eficiente estes equipamentos, estas ligações, estas comunicações. E, portanto, na realidade, aquilo que a organização onde a organização vai investir, e, portanto, liberta também alguns fundos para isso, é nos serviços que vai prestar. O que nós, como utilizadores, agradecemos e, portanto, obviamente, torna a organização, por um lado, um pouco mais eficiente e, por outro lado, acaba por apoiar os seus utilizadores na realização das suas tarefas. E, portanto, mais uma vez, em alguns casos, estamos a falar de colaboradores, noutros casos, nem por isso. Não é? Portanto, como o caso das universidades, o caso das escolas, em que os utilizadores são obrigados a utilizar, por assim dizer, mas também estão à espera enfim, de um serviço que seja fácil de usar, que seja claro, que seja objetivo. E, portanto, por outro lado, para os utilizadores também é bastante confortável não duplicarem a quantidade de dispositivos que carregam consigo. Portanto, eu posso ter um telemóvel, por exemplo, com 2 cartões, posso utilizar o meu telemóvel, o meu cartão, dentro da rede da organização, trocar mensagens com colegas, por exemplo, aceder a e-mail, posso usar o computador, o meu computador para trabalhar os dados e, portanto, também torna, digamos, um pouco as organizações mais sustentáveis e, mais uma vez, a libertação dos custos também permite, por exemplo, apoiar os colaboradores na aquisição de melhores equipamentos, porque, ao fim e ao cabo, os equipamentos também têm uma enorme relação com a qualidade e com a capacidade que nós temos de fazer o nosso trabalho. E, portanto, acaba por haver aqui uma certa simbiose. Os próprios colaboradores, os utilizadores, utilizam os seus dispositivos noutras funções que não são diretamente relacionadas com o trabalho, portanto, na sua vida privada, e, enfim, existe aqui uma simbiose interessante, existe um modelo de responsabilidade partilhada. Eu trouxe aqui alguns dados que recolhi sobre o tema do Bring Your Own Device,
e, portanto, aquele que me saltou logo à vista, isto são dados maioritariamente dos Estados Unidos, mas também não me choca nada e, enfim, muitos dos que estão a assistir provavelmente também sentiram isto. Alguns destes não me chocam nada que aconteçam na Europa e noutros países do mundo. Portanto, aquele que me salta mais à vista foi 240 horas por ano por colaborador ganhas pela organização. Isto representa logo um benefício líquido para a organização enorme. Portanto, 240 horas são mais 10 dias de trabalho, 10 dias inteiros de trabalho, 8 horas, portanto, mais 30 dias de trabalho de um colaborador. E, portanto, praticamente paga as férias do colaborador. Nos Estados Unidos, cerca de quase 80% das organizações utilizam pelo menos uma forma de bring your own device, seja o telefone, seja um tablet, seja um computador, um laptop. Outro tema, outro número que me saltou à vista, portanto, 36% das organizações apostam na acessibilidade e conseguem, de alguma forma, essa acessibilidade aos seus colaboradores, mesmo não tendo um meio de contacto, não disponibilizando ao colaborador um meio de contacto. E, portanto, abrindo a porta que o colaborador possa trazer o seu telemóvel, possa aceder à internet, enfim, possa utilizar as ligações da empresa também para fins pessoais, não só para trabalhar, também de alguma forma apoia um pouco a comunicação, a forma como esta comunicação entre a organização e o colaborador se desenrola. E, portanto, ela também acaba por perder ali algumas daquelas fronteiras, nomeadamente a fronteira das horas. Inclusivamente em Portugal legislamos sobre este tema há relativamente pouco tempo, mas o facto é que também não é necessariamente uma coisa má, e é bom, e muitas vezes é bom, especialmente em áreas, por exemplo, como a segurança, como a resposta a incidentes, a continuidade de negócio. É importante saber como é que nós conseguimos contactar os colaboradores, como é que nós conseguimos passar-lhes informação caso seja necessário. E, portanto, existem situações em que faz sentido ter este contacto e, portanto, pelo menos 36% das organizações consegue, de alguma forma, manter este contacto com o colaborador, mesmo fora do horário de trabalho. Por outro lado, depois existe, claro, o que estávamos a falar, os colaboradores também sentem-se mais à vontade para utilizar os seus dispositivos. Portanto, existe aqui enfim, um dar e receber, uma relação interessante entre as duas partes. E depois, pronto, hoje em dia, praticamente todas as organizações permitem que as pessoas tragam os seus dispositivos pessoais. Eu diria que estes 5% de franja são organizações que têm preocupações e requisitos muito específicos de segurança, ou que ainda não, enfim, que ainda não entenderam que isto também acaba por já fazer parte de um mundo que está completamente ligado e está interconectado todos os dias, a toda a hora. Eu lembro-me, por exemplo, no meu caso, há uns anos atrás, numa das organizações em que trabalhava, trabalhei com a equipa de IT, isto já há cerca de 10 anos atrás, mais coisa, menos coisa, um bocadinho mais. Trabalhei com a equipa de IT na implementação da nossa rede wireless, de forma a permitir que os colaboradores tivessem uma rede própria para usar. E, portanto, era uma rede que estava completamente segregada do resto da rede da organização, portanto, não era uma implementação de bring your own device, era mais uma implementação de nós, já que montámos a nossa rede wireless para utilização no local de trabalho, permitimos também que vocês usem e, portanto, enfim, há 10, 12 anos atrás, a utilização de dados no telemóvel era bastante mais cara do que é hoje e, portanto, enfim, foi um ponto de partida também para o tema do Bring Your Own Device na organização, mas acaba também por ser, enfim, algo que a empresa achou e entendeu por bem disponibilizar aos seus colaboradores, que acabavam por passar lá, enfim, 8 horas por dia, 8, 9 horas por dia, e portanto também acaba por ser um benefício da própria organização. Portanto, estes dados acabam por, de alguma forma, justificar a adoção de estratégias de Bring Your Own Device,
e portanto as organizações, algumas organizações veem isto com bons olhos, portanto olham para os seus utilizadores, para os seus colaboradores, como pessoas responsáveis, que fazem uma gestão responsável dos seus dispositivos e que de alguma forma estão conscientes que existem riscos de segurança e que, portanto, ao ser-lhes permitido trazer o seu próprio dispositivo, a organização tem alguma expectativa que o utilizador também, enfim, ajuda a proteger a organização, assumindo a responsabilidade pelo seu próprio dispositivo. Em alguns casos, isto não funciona bem assim, e, portanto, existe depois o outro extremo, que é o meu dispositivo, eu não, enfim, não admitem que o dispositivo seja de alguma forma gerido pela organização e quem tem o controle sou eu. Portanto, existe aqui o Bring Your Own Device, está algures entre estes dois extremos, entre, enfim, a responsabilidade do utilizador e a expectativa da organização, e portanto acaba por ser, já falámos há pouco, o modelo de responsabilidade partilhada, e quando este modelo não é seguido, enfim, vamos começar a ver algumas situações, e portanto aqui entra a parte do espero que se sintam um pouco mais desconfortáveis no final da sessão. Portanto, o que é que acontece? Eu vou-vos trazer aqui alguns casos, de algumas situações que também já vivi, portanto, ao longo deste tempo. É sempre mais agradável também falar na primeira pessoa e dar casos práticos. Portanto, neste primeiro slide destes casos, portanto, existem várias razões para nós, de alguma forma, tentarmos ultrapassar as regras ou, enfim, de alguma forma também tentar atingir um objetivo que sentimos que pode não estar bem alinhado com o objetivo da organização, mas, enfim, justificamo-lo de uma certa forma. Esta é uma justificação que eu já ouvi pelo menos 2 vezes, nos 2 casos que vos trago, e, portanto, um dos casos enfim, um dos colaboradores da organização estava mesmo no limite da rede Wi-Fi, portanto não havia rede por cabo, e portanto a pessoa trouxe um router de casa, ligou o router à corrente, na organização, e para funcionar como bridge, portanto para agarrar no sinal da organização e amplificá-lo de forma a que ele pudesse trabalhar. E, efetivamente ele tinha problemas, já se tinha queixado, havia já um ticket aberto com vários meses para o IT trabalhar, não havia orçamento para estar a comprar equipamento e, portanto, ele agarrou e comprou e trouxe o dele. Ok. A ideia foi boa, portanto, ele trouxe o equipamento dele para conseguir trabalhar melhor. No entanto, ao não estar a proteger a forma como o equipamento era acedido, acabou por permitir acessos não autorizados. E depois, mais uma vez, a questão do modelo partilhado. As próprias pessoas do IT não tinham orçamento, sabiam que ele estava com o router dele, ele parou de se queixar e, portanto, também deixaram andar. E isto levou que, durante vários meses, houve acessos não autorizados à rede da organização, que não foram sequer, enfim, registados, porque eram realizados a partir de um aparelho que não tinha registros históricos, e, portanto, durante vários meses houve uma situação de acessos não autorizados, acesso a sistemas, roubo de informação, roubo de passwords, de credenciais, e até hoje, e portanto já passados vários anos, até hoje nunca se conseguiu de alguma forma perceber qual o real impacto na atividade da organização que isto teve. E portanto eu diria que, por exemplo, se fosse atualmente, e já lá vamos um pouco mais à frente, se fosse atualmente não seria nada de estranhar ter logo, muito rapidamente, um ataque de malware, mais especificamente ransomware, na organização, em que depois é solicitado dinheiro para apoiar, enfim, a recuperação dos dados que ficam cifrados. Portanto, este foi um caso em que, com a melhor das intenções, a pessoa traz um equipamento, havia ali um problema na rede, enfim,
e causou danos que ainda não se conseguiram perceber muito bem o que é que realmente foi o verdadeiro alcance. Um outro caso, mais relacionado com o terceiro ponto do slide, tem a ver também com a própria configuração dos equipamentos que estavam disponibilizados pela organização. Mais uma vez, numa ótica também aí sim, numa ótica de bring your own device, vamos abrir a nossa rede, vamos criar aqui umas redes de forma a que os colaboradores possam utilizar os seus dispositivos. No entanto, numa fase inicial do projeto, não havia mecanismos para fazer o controle de acesso à rede de dispositivos específicos. E, portanto, isto é uma coisa, é uma atividade que é realizada em projetos de Bring Your Own Device, é identificar quais são os dispositivos, de forma a garantir que os acessos apenas são realizados especificamente por aqueles dispositivos. E, portanto, na realidade o que aconteceu foi, numa ótica de aumentar a eficiência, a organização acabou por disponibilizar acesso Wi-Fi basicamente a toda a vizinhança. E isto, enfim, os vizinhos agradeceram. Não detectámos na altura que tivesse havido alguma má utilização deste acesso, mas, enfim, detectámos que havia acessos bastante interessantes realizados pelos vizinhos, e, portanto, isto depois também levantava várias questões relacionadas com a privacidade dos dados e da própria utilização dos vizinhos de uma rede que na realidade estava aberta. Portanto, é interessante também perceber, enfim, os projetos são interessantes, existem vários benefícios para as organizações, mas têm que ser projetos bem implementados de forma a evitar justamente este tipo de riscos. Outros casos também do Bring Your Own Device os utilizadores sentem-se mais à vontade para, enfim, transportar os seus dados para casa. Quando a organização também não implementa, enfim, mais uma vez, a questão da própria organização implementar os mecanismos que permitam aos utilizadores trazer o seu dispositivo, mas utilizá-lo dentro de algumas regras, por exemplo, utilizando portais de acesso, utilizando equipamentos intermédios, aquilo que nós chamamos de jump hosts. Portanto, o utilizador não acede nunca diretamente aos dados, mas acede a uma máquina, essa sim gerida pela organização, e é essa máquina que lhe permite depois, então, ter o acesso aos dados e às ferramentas e àquilo que necessita fazer. Existem também, por exemplo, agora, enfim, a trabalhar remotamente, vários de vocês tiveram contacto com as VPNs, portanto, as Virtual Private Networks, e, portanto, isto são tudo mecanismos e equipamentos que permitem controlar a forma como este Bring Your Own Device é gerido. No entanto, lá está, mais uma vez temos sempre os utilizadores e muitas vezes não estamos a falar de malícia, estamos a falar das pessoas sentirem necessidade de trabalhar e, portanto, enfim, de alguma forma tentam conseguir fazer isso. E, por exemplo, num dos casos que enfim, também já tem uns anos, aliás, nota-se, a empresa tinha um limite de envios de e-mail, de documentos por e-mail, de 5 megas. Portanto, podem ver que isto já foi há bastante tempo atrás. E havia um utilizador que acabou por fazer uma biblioteca de documentos na sua conta de Gmail. Portanto, enviava da organização para a conta dele de Gmail, em casa, calmamente acedia, tratava os documentos, voltava a colocar no Gmail, no outro dia de manhã enviava ou acedia mesmo diretamente, enfim, diretamente ao Gmail e retirava os fecheiros. Houve um pequeno problema, portanto o utilizador foi vítima de um ataque e acabou por perder o acesso à conta e, portanto, a empresa sofreu uma fuga de informação em que estavam meses de trabalho refletidos naqueles documentos. E, portanto, em termos de consequências, felizmente não houve consequências graves para a organização, por exemplo, a nível de proteção de dados. Também não houve, enfim, houve algumas consequências a nível económico, em termos do posicionamento. Aí a empresa sentiu, porque estamos a falar, enfim, de fecheiros
que relacionavam o posicionamento de mercado da organização face à sua concorrência, quais eram os seus pontos fortes e quais eram os seus pontos fracos, e notou-se nos meses seguintes que houve ali algum aproveitamento do mercado relativamente àquela informação. Houve suspeitas do aproveitamento do mercado relativamente àquela situação. E mais uma vez o colaborador, enfim, foi disciplinado, claro, mas voltamos outra vez àquele modelo de responsabilidade partilhada, não é? Portanto, nós também temos que ter em conta que é preciso, enfim, é preciso haver condições, é preciso haver ferramentas para as pessoas trabalharem, mas as pessoas também têm que, de alguma forma, avisar quando sentem que essas ferramentas não são suficientes. E, portanto, enfim, houve efetivamente um processo disciplinar, enfim, passado alguns anos, enfim, o tema foi ultrapassado, felizmente, a pessoa continua feliz de lá estar, e acabou por não haver, enfim, consequências de maior para a organização e para a pessoa em si. Outro caso engraçado, por um determinado valor de engraçado, também foi portanto, uma organização que permitia também que os seus colaboradores trouxessem tablets, o seu próprio tablet, portanto, implementaram um conjunto de mecanismos de dashboarding, portanto, para permitir aos utilizadores perceberem como é que estava o seu trabalho, como é que estava a sua informação, etc. Esqueceram-se de impedir que quando os dashboards fossem acedidos por, enfim, dispositivos não da organização, esqueceram-se de impedir a funcionalidade de download. E, portanto, enfim, os utilizadores usavam, viam, porreiro, isto é um relatório porreiro, sacavam aquilo para os seus dispositivos. Um dos casos, o tablet avariou, e pronto, normalmente as coisas avariam e nós levamos a alguém que as possa arranjar. Aí também foi interessante, porque foi fácil de perceber onde é que a fuga de informação tinha ocorrido, e portanto aí depois também houve uma troca de informação entre a empresa e a firma que procedeu à reparação do tablet. Enfim, pelo menos entre os advogados das empresas houve essa conversação. Eu depois já estava fora dessa guerra, mas foi, enfim, mais uma vez, existem oportunidades, mas também existem responsabilidades e existem situações que devem ser cauteladas. Portanto, um dos exemplos que eu tenho aqui, a questão de utilizar locais de armazenamento não autorizados pela organização. Portanto, mais uma vez, eu dei o exemplo do Gmail, mas, enfim, o Dropbox também é outro exemplo interessante, especialmente quando, por exemplo, o Dropbox ou o OneDrive, ou até o Drive da Google, quando os vossos dispositivos estão configurados para sincronizar e fazer backups automaticamente. E, portanto, eu descarrego a informação da empresa e o dispositivo à meia-noite faz um backup e carrega-me todos os ficheiros que eu tenho para o Dropbox ou para o OneDrive, ou, enfim, para o Gmail. Mais uma vez, algo inocente, nem toda a gente enfim, nem toda a gente tem a mesma capacidade de trabalhar com os dispositivos e conhecer todas as funcionalidades, e estas coisas acontecem. Portanto, também cabe aqui à organização, enfim, fornecer informação às pessoas para que elas entendam de que forma é que podem parametrizar os seus dispositivos, enfim, da melhor forma. E eu não vou falar, porque, enfim, ao longo destes cursos que vocês têm tido, também já afloraram estes temas, portanto, obviamente existem também os mecanismos habituais de proteção dos dispositivos, portanto, garantir que faça updates, antivírus, uma firewall, enfim, tudo isto faz parte já de uma utilização normal nos dias de hoje. Portanto, nem é preciso o tema do Bring Your Own Device para trazer estes temas. Hoje em dia, portanto, já poucos de nós não recebemos um link destes.
E, portanto, isto depois está tangencialmente relacionado com o tema do Bring Your Own Device, porque nós recebemos esta informação e depois, enfim, clicamos. Não posso mesmo perder esta encomenda e por acaso até estava à espera e, portanto, os próprios atacantes, os criminosos, sabem e utilizam um artefacto psicológico que quem joga videojogos conhece há muito tempo, que se chama o Fear of Missing Out. Portanto, o acrónimo é o FOMO, e, portanto, utilizam isto para que as pessoas sejam obrigadas quase e sintam, epá, eu tenho mesmo que ver isto, porque eu preciso desta encomenda, eu preciso disto, esta oportunidade é irrecusável, tenho mesmo que ver, clicou, e pronto. E, portanto, a partir daqui a história já é velha, vocês já sabem, a partir do momento em que nós clicamos, ocorrem toda uma série de ações, portanto, desde a questão do, enfim, apenas necessitamos dos seus números de cartão de crédito enfim, instala esta aplicação para seguir a sua encomenda e pronto, e a partir daqui temos um dispositivo comprometido e acaba por ser ele próprio um cavalo de Troia, porque no outro dia a seguir levamos para dentro da organização, mesmo que não estejamos a trabalhar com ele, ele vai estar a trabalhar sozinho e, portanto, vai fazer os possíveis para conseguir, de alguma forma, expandir a sua influência, infectando outros computadores, detectando, agindo como um elo de ligação entre a rede da organização e, enfim, estabelecendo comunicações com os criminosos. Portanto, existe depois toda uma panóplia de atividades que podem ser feitas com um dispositivo comprometido e a partir do momento em que ele está dentro da organização torna-se bastante difícil de gerir esta situação. O caso mais interessante surge também quando o dispositivo não está comprometido e está a passar informação sem nós darmos conta. E há um caso muito, muito interessante de uma empresa que se chama Strata, se não me falha a memória, que em 2017 publicou um mapa da utilização dos dispositivos, e portanto aqui estamos a falar de coisas como um smartwatch, que está ligado ao telemóvel, e o telemóvel está ligado à rede, e portanto estes dispositivos enviam informação para servidores, e o caso que aconteceu foi que a Strata, também de uma forma perfeitamente inocente, publicou um mapa com toda a atividade que alguma vez tinham recebido, desde que tinham iniciado o serviço, e portanto tinha cerca de 3.000 bilhões de pontos GPS. Uma coisa absolutamente fantástica e que só poderia ocorrer, enfim, nos últimos anos. Caso engraçado, através da análise desses pontos de dados, foi possível perceber a localização de várias instalações militares. E, portanto, pela utilização, pelos padrões, pela forma como os pontos se moviam no mapa e pela própria localização e pelo cruzamento com outro tipo de informação, como por exemplo Google Maps, foi possível identificar algumas instalações militares, inclusivamente instalações militares que não apareciam no mapa. E, portanto, mais uma vez, um equipamento perfeitamente inocente, levado para uma instalação que não estava consciente dos riscos, acabou por, de alguma forma, denunciar a presença dela no mapa. E, portanto, também foi um caso bastante engraçado. E, portanto, lembrem-se também que quando levam os vossos dispositivos para o local de trabalho, enfim, mais importante para o local de trabalho, é preciso perceber que tipo de informação é que estes estão a comunicar para fora, para os servidores, especialmente, e neste caso ao contrário do que aquilo que tem no primeiro exemplo, especialmente agora que os pacotes de dados estão bastante mais baratos e que as próprias empresas
fornecem este serviço e que as próprias organizações fornecem este serviço de Wi-Fi aos seus colaboradores. Portanto, também é importante perceber até que ponto é que as organizações também estão confortáveis, e isto por vezes é algo que escapa à análise de risco das organizações, que estão confortáveis em terem dispositivos dentro do seu espaço físico a reportar para fora a sua localização. E, portanto, também é interessante ter isto, porque ocorre de forma desconhecida, não é? Portanto, não é uma situação em que nós fazemos check-in numa app, mas é uma situação que ocorre automaticamente e, portanto, nem o utilizador dá conta, nem a organização percebe. Pronto, enfim, este também é o tema que nós já aflorámos há pouco, portanto, a questão do malware. Os próprios criminosos também tomam partido das questões do Bring Your Own Device e, portanto, dos riscos que pode trazer, e preparam malware que pode ser utilizado não para infectar o equipamento onde é transportado, portanto, não com o objetivo de comprometer completamente o equipamento onde é transportado, mas sim para o transformar, como diz o slide, efetivamente num cavalo de Troia. Portanto, o meu telefone, enfim, salvo seja, é comprometido, eu levo o telefone para a organização, levo o tablet, levo o meu PC talvez seja o exemplo mais claro, portanto, o objetivo do atacante não é efetivamente comprometer o meu PC, é comprometer a organização através do meu PC. E, portanto, nós também já assistimos a algumas situações, eu já assisti a algumas situações no passado com as equipas em que trabalhei, de ataques direcionados a utilizadores de uma determinada instituição que utiliza e que tem políticas de Bring Your Own Device, e, portanto, estas políticas são públicas ou de alguma forma tornaram-se conhecidas, e os ataques são bastante direcionados a um conjunto de utilizadores no sentido de infectar o seu computador e depois eles levarem o seu computador para dentro da organização, então a partir daí então infectar a organização. E, portanto, enfim, eu diria que este é um dos maiores riscos, porque aí torna-se muito difícil também para o utilizador perceber que a sua máquina está a ser usada, enfim, maliciosamente, e sem qualquer ideia do que é que se está a passar. Portanto, é interessante também perceber isto, perceber que estas coisas ocorrem, e, portanto, todas elas juntas acabam por, enfim, desenhar um cenário que, no mínimo, é interessante. Depois temos sempre as questões físicas, não é? Portanto, eu não vou pedir para levantarem as mãos, porque eu também não os consigo ver, mas quantos de nós já não pensámos isto, vou só ali ao café, agora é rápido, vou só ali cumprimentar alguém. Enfim, um dos casos enfim, mais emblemáticos que eu tenho conhecimento foi justamente um auditor que deixou o portátil na bagageira do carro e em coisa de 15 minutos o carro foi roubado. Portanto, foi roubado, o portátil foi roubado e tinha todos os dados da auditoria que ele estava a realizar. Enfim, convenhamos, tendo em conta o trabalho que um auditor faz, vocês podem pensar o que é que estaria dentro do computador e, portanto, é sempre algo bastante desagradável de acontecer. Portanto, mais uma coisa a ter em conta na utilização de Bring Your Own Device. Enfim, de que forma é que nós podemos, enfim, viver com isto, porque hoje em dia a situação já não é se acontecer, é quando acontecer, e, portanto, é importante que a organização que tem um programa deste género, tem um projeto deste género, e os utilizadores entendam que existe efetivamente um modelo de responsabilidade partilhada. E, portanto, a organização fornece serviços de comunicação, fornece serviços de conexão, fornece portais, tem os seus dados, mas o utilizador também tem a responsabilidade de garantir a segurança dos seus dispositivos. E, portanto, é importante que exista, enfim, um contrato entre ambas as partes, e é importante também que a utilização não seja deixada apenas ao bom senso. E, portanto, nós sabemos que o bom senso é
uma das coisas mais bem distribuídas no mundo, portanto todos nós achamos que temos o suficiente, e as regras e as boas práticas devem ser conhecidas, devem ser acordadas. Por vezes existem organizações que investem em dispositivos de gestão de outros dispositivos e depois os utilizadores não querem porque sentem-se de alguma forma invadidos na sua privacidade. Portanto, existem temas que têm que ser discutidos entre as partes para que isto funcione. E, portanto, estamos nisto juntos e, portanto, temos que trabalhar nisto. O outro takeaway é que eles andam aí, portanto, não é expectável que o crime no ciberespaço desapareça nos próximos tempos e, portanto, acho que uma das últimas estatísticas que li era que se o crime no ciberespaço fosse o PIB de um país, seria o 5º ou 6º PIB do mundo e, portanto, já são valores bastante elevados e, portanto, no futuro não estamos a pensar que isto desapareça e, portanto, é importante evoluirmos de uma mentalidade de eu não sou alguém, eu não sou uma pessoa de interesse, para os meus dispositivos, desde que estejam ligados, são de interesse. Portanto, às tantas, não é o facto da pessoa ser A ou B, é a questão dos dispositivos delas estão ligados e, portanto, a partir do momento em que estão ligados, estão disponíveis e estão acessíveis e, portanto, se houver vulnerabilidades, se houver riscos e situações que possam ser exploradas, elas vão ser exploradas. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas invariavelmente isso vai acontecer. E, portanto, este conclui a minha apresentação. Estou disponível para questões e, como disse, espero que se sintam bastante mais desconfortáveis do que há uns minutos atrás e obrigado pelo vosso tempo. Jorge, Ricardo, passo para ti, ou Vítor. muito obrigado, Jorge, por esta visão geral do Bring Your Own Device, numa perspectiva muito empresarial e daquilo que deve ser a responsabilidade de ambas as partes. Reforçava realmente dois aspectos. Um deles, se calhar, é que existem sempre riscos associados à utilização dos nossos dispositivos e o outro é que quando temos que perceber esses riscos e atuar em conformidade, digamos assim, mantê-los, usar as boas práticas que já fomos falando até noutras sessões, manter atualizado, com antivírus, portanto, todas as boas práticas de utilização dos nossos dispositivos. Não sei se há perguntas, provavelmente haverá. Vítor, Carla, estejam à vontade, força. Sim, muito obrigado pela apresentação, é de facto enriquecedor, trazendo esse desconforto para todos nós, que enfim faz parte do nosso dia-a-dia, cada vez mais. Eu tinha aqui algumas questões para colocar, portanto, que deixava para o Jorge. E portanto, a possibilidade de utilização dos dispositivos pessoais no desempenho das funções, nomeadamente no local de trabalho, é de facto uma prática, por um lado pode ser uma grande mais-valia, não é? Mas por outro lado pode ser um grande problema. Tendo em consideração estes dois lados da moeda, não é? Estas duas frentes, e tendo em conta as questões de segurança e as necessidades de garantia da segurança da informação e da proteção de dados, o Beyond estará para ficar nas organizações? Como é que encara aqui essa evolução, tendo em conta estes aspectos agora, até em termos legais, relativamente a estes assuntos da segurança da informação e dos dados pessoais? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Até porque, mais uma vez, há várias razões que concorrem para que isso aconteça. Por um lado, nós tivemos agora o exemplo da pandemia, em que, enfim, milhões de pessoas tiveram que ficar em casa e tiveram que trabalhar e tiveram que utilizar os seus dispositivos. E, portanto, as próprias organizações também evoluíram no sentido de permitir que isso acontecesse. Não faz sentido voltar atrás agora. Portanto, de alguma forma, os mecanismos que as organizações implementaram permitem que os utilizadores trabalhem de casa, trabalhem de outros locais que não os escritórios da organização e dos escritórios delas. Portanto,
neste momento existem condições em inúmeras organizações para que isso aconteça. O que é necessário é, lá está, também devido à questão dos balanços, do equilíbrio entre os riscos e o benefício, é necessário que esta infraestrutura seja mantida e que seja mantida de uma forma com vista a manter a segurança e que este contrato entre as partes também seja implementado de uma forma clara, não é? Portanto, passámos de uma situação que era uma situação de exceção para algo que pode continuar a ser, enfim, o agora normal. Portanto, eu acredito que sim, acredito que está para ficar, até porque, por exemplo, temos questões relacionadas com a própria sustentabilidade ambiental e que, muito honestamente, na minha opinião, não faz sentido eu ter 2 computadores, portanto, tenho o meu pessoal, tenho o computador da empresa. Nós estamos a assistir, ainda estamos a assistir a uma crise na área dos semicondutores, portanto, também é algo que também concorre para que haja uma diminuição de equipamentos e, portanto, enfim, quem fala em computadores, fala em telefones, é preferível, se calhar, a organização, enfim, do ponto de vista ambiental, é claramente preferível que a organização apoie um colaborador na compra de um modelo mais recente de um telemóvel do que o colaborador ter 2 telemóveis. E, portanto, enfim, existem vários fatores que concorrem e eu acredito que, enfim, espero também que seja aproveitado em várias frentes este paradigma. Tinha aqui uma outra questão, que é, não corremos o risco de não conseguirmos distinguir o que é privado do que é pessoal? Essa é uma excelente pergunta, aliás, ambas são. Sim, existe o risco e exatamente porque existe este risco, também temos que ter uma utilização mais consciente dos dispositivos. E, portanto, mais uma vez, num dos slides referia, por exemplo, a cifra de dados no dispositivo. Portanto, o facto de eu ter o meu computador em casa, que pode ser utilizado por toda a família, não quer dizer que toda a família tenha que dispor de acesso aos dados da minha organização. E, portanto, isto é algo que também parte do lado do utilizador, parte do lado da organização também proporcionar-lhe alguma ferramenta para que ele possa fazer isto, mas também parte do lado do utilizador garantir que essa ferramenta é utilizada de forma a garantir uma clara segregação entre aquilo que é a minha vida pessoal, aquilo que são os meus dados pessoais e privados, as fotografias, os vídeos, seja aquilo que for, dos dados da organização. E, portanto, a minha organização não necessita de ver os vídeos que eu faço com a minha cadela e a minha família também não necessita de ver o trabalho que eu faço com a organização. Portanto, isto, mais uma vez, um esforço de ambas as partes acaba por resolver estas questões. Como é que as pessoas podem... Sim, acredito que sim também. Como é que as pessoas podem ou devem proteger o seu dispositivo? Tanto na prática do Bring Your Own Device ou também quando levam o próprio equipamento da instituição para as suas casas? Portanto, enfim, a apresentação já focou alguns temas, não é? Portanto, primeira coisa, nunca deixem o portátil no carro sozinho. Esse é logo o primeiro takeaway que eu posso dar-vos. Seja vosso ou seja da organização, não é? Portanto, isso é um tema que deve estar sempre presente. Como é que as pessoas podem proteger os seus dispositivos? Existem várias ferramentas, existem, enfim, algumas pagas, outras livres. Se sentirem necessidade também, existem organizações que, não disponibilizando, enfim, o software, apoiam ou conseguem ter contratos com as entidades que fornecem, por exemplo, antivírus, de forma a que os colaboradores possam também eles ter acesso a esse software de uma forma mais barata. E, portanto, isto também parece ser um dos temas interessantes, não é? Porque uma organização com 300 pessoas tem um custo completamente diferente na aquisição de antivírus do que 300 pessoas individualmente. E, portanto, aqui também lá está, é a questão do contrato que nós falávamos, as empresas também apoiarem os seus utilizadores
quando abrem, enfim, as portas ao Bring Your Own Device. Como é que devem proteger os seus equipamentos? Devem protegê-los bem. E, portanto, há várias ferramentas que podem utilizar. A questão nós falamos na apresentação, a questão dos antivírus, a questão dos firewalls, a questão dos softwares de cifra de dados, para o caso de terem mesmo que ter os dados da organização no seu portátil ou no seu dispositivo, qualquer que seja, para estarem cifrados. Portanto, também dá um conforto bastante maior saber que eu, se perder ou se for roubado, se entrar aqui alguém em casa, além de tudo o resto, roubaram-me o computador em que eu trabalho. E, portanto, dá outro conforto também saber que eu tenho tudo naquela pasta e aquela pasta está cifrada. E, portanto, eu, para aceder ali, preciso de um mecanismo adicional de autenticação. Por exemplo, aqui já falamos na autenticação multifator, que é algo que hoje em dia já devia fazer parte do nosso cotidiano, enfim, cada vez mais, pelo menos, e, portanto, garantir que os dispositivos estão atualizados, garantir que não utilizamos software pirateado, portanto, vou só ali àquele site tirar um cracker porque isto é muito caro, mas eu preciso mesmo de usar. Isto é um tipo de mentalidade que não se coaduna com o Bring Your Own Device. E, portanto, os utilizadores também têm que ter esta noção. Têm que ser responsáveis pelo seu equipamento. E acho que essa é a melhor forma de os proteger. Temos aqui mais uma pergunta da Silvia Fernandes, que esta prática não aumentará a insegurança da informação da empresa? Não aumentará a insegurança ou a segurança? A insegurança da informação da empresa. Vamos lá ver, a segurança da informação não é algo estático. Okay? Portanto, as organizações têm que perceber qual é a criticidade da sua informação nas várias fases daquilo que é um ciclo de vida da informação. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos inúmeras instituições a pesquisar uma vacina para o Covid. E, portanto, notámos e sabíamos que havia ataques direcionados dos criminosos a estas instituições para roubar informação. Agora, todo o processo de desenvolvimento, todo o processo de investigação é algo que deve ser mantido confidencial até que o produto saia cá para fora. E, portanto, a partir do momento em que o produto sai cá para fora, existem alguns aspectos, se calhar, da sua cadeia de produção que devem ser mantidos secretos, mas o produto em si acaba por já deixar de o ser. Portanto, existem várias fases de criticidade na informação durante o seu ciclo de vida. E as organizações têm que fazer o seu próprio trabalho de casa em perceber quais são estas fases de criticidade, qual é a informação que têm, quais são os dados que têm nos seus sistemas, qual é a criticidade destes dados para os seus processos empresariais e agir em conformidade. Portanto, o Bring Your Own Device não implica necessariamente que um colaborador tenha acesso a toda a informação sem barreiras. E, portanto, eu posso, colocando no papel da organização, eu posso fornecer um conjunto de serviços com uma autenticação, enfim, na rede da organização, simples, username e password, tem acesso a e-mail, tem acesso à sua área pessoal, pouco mais. Quer aceder a algo mais, quer aceder, enfim, a um SharePoint, a uma ferramenta de Business Intelligence, qualquer coisa que já tenha dados mais sensíveis. Sim, senhor. Então, utiliza um cartão, por exemplo, um smart card, pode utilizar também o próprio telemóvel, estou aqui a tentar mostrar, com um gerador de números aleatórios, por exemplo, e, portanto, aquilo que nós comumente chamamos os meios, os mecanismos de autenticação multifator. E ainda continuando, se eu quiser aceder à informação mesmo sensível da organização, as joias da coroa da organização, então eu também posso garantir que a pessoa tem que estar no meu escritório para aceder a essa informação. E, portanto, já não acede de casa, não consegue, não tem autorização, tem que passar todas as barreiras e tem que estar ali em casa, tem que estar ali no escritório. Podemos dizer que o elenco de todas essas boas práticas por parte do utilizador são também fundamentadas com as políticas de segurança definidas e divulgadas pela própria instituição.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A responsabilidade não está toda do lado do utilizador, nem está toda do lado da organização. Mais uma vez, é uma responsabilidade partilhada. A organização tem que dar a conhecer o que são as suas políticas, os seus modos de atuação, as regras, e o utilizador tem que, enfim, de uma forma responsável, tem que procurar conhecê-las e aplicá-las. Portanto, isto é verdade em qualquer contexto, sem dúvida. Sim, eu se calhar acrescentava Muito aí. obrigado. Passava-te então, Ricardo. Não tenho aqui... Eu ia aqui a completar, não propriamente completar, mas acrescentar apenas aquilo que o Jorge estava a dizer. Na verdade, a segurança, e já temos discutido isto aqui ao longo destas sessões, a segurança não é só feita por tecnologia, não é só feita por pessoas, é também feita por processos e, portanto, por triângulo de tecnologia, pessoas e processos. E, portanto, de facto, dependendo da informação com que estamos a lidar, estes processos têm que se adaptar, assim como a tecnologia tem que se adaptar, porque o Jorge referiu aqui vários exemplos de tecnologia e vários exemplos também de processos. Se calhar há coisas que têm que acontecer só no escritório. E, portanto, a tecnologia se calhar tem que obrigar a esta implementação, mas o processo, o procedimento tem que dizer, não, é só no escritório que isso acontece. É evidente que isto foi matéria logo das primeiras sessões, a classificação da informação e a informação classificada e os cuidados a ter com esta informação. E sim, isto pressupõe que há uma organização nas empresas, nas instituições, para podermos lidar com esta informação que pode ser mais ou menos sensível, pode ser classificada ou não classificada, mas que temos que perceber os riscos associados a eventuais exposições e implementar as medidas adequadas, que são pelo menos estes três tipos, tecnológicas, processuais e depois do conhecimento humano, do conhecimento dos utilizadores, para as poder utilizar bem. Sim, senhores, se não houver mais questões, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Se não, eu aproveitava para, antes de mais, desejar as felicidades à AP2SI e os maiores sucessos, portanto, pelos seus 10 anos. Dizer que, agradecer ao Jorge, mais uma vez, e aos colegas da MetaRede que têm participado nestas várias sessões ao longo destes meses. Dizer que o próximo mês é o último webinar, encerramos o programa deste ano. E, portanto, esperamos retomá-lo para o próximo ano com mais conteúdos, com conteúdos mais adaptados e para novos públicos também. Portanto, é algo que estamos a pensar fazer, mas isso falaremos mais na última sessão. Hoje era mesmo agradecer o esforço de todos, agradecer ao Jorge e dizer-vos que o curso está disponível já na NAU. Aliás, está este e todos os cursos. A Carla foi publicando no chat o endereço do Protege o Teu Campus. E nessa página do Protege o Teu Campus está toda a informação e todos os webinars relativas às várias temáticas que estão sendo abordadas. Terminávamos por hoje, agradecendo-vos mais uma vez, desejando-vos saúde e bom trabalho a todos. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Qualquer questão, também ficam aí os meus contactos, estejam à vontade. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, meu boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou encerrar.